Senhor Jesus Cristo, que não é um pensamento. Se fosse um pensamento, passaria logo. Que não é um desejo. Se fosse um desejo, passaria logo. Que não é um sentimento bom. Se fosse somente um sentimento bom, passaria logo. Mas Deus é a segunda pessoa, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho eterno de Deus Pai, que envia o seu Filho para nos salvar, para curar as feridas do nosso coração. E tudo isso nosso Senhor faz por amor aos homens, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Não é? Tanto Deus amou o mundo, tanto Deus amou o mundo, que nos deu seu Filho único, quem crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Corrobora com esta passagem de São João o que São Paulo mesmo quer dizer aqui na Epístola aos Efésios. Ele quer o quê? Que Cristo Jesus habite em nossos corações pela fé. Pela fé. De outro modo, não tem como Cristo Jesus habitar em nosso coração. Porque muitos conhecem Jesus, né? Historiadores conhecem Jesus, tem vários livros de história, história universal, né? Jesus foi um homem muito bom. Jesus foi um homem que fez muita caridade, mas tá bom. Mas ele nasceu no seu coração, na fé. Ele está alicerçado na fé no seu coração, porque se ele não tiver, ele passa a ser um personagem histórico, como outros tantos que passaram pela nossa história. Mas além dele ter passado pela nossa história, se nós somos fundados nesta caridade de Cristo, Jesus nos transforma. E aí, passamos a operar pela virtude, pelas virtudes, não é? Que nos alcançam o céu, a caridade, a humildade, a mansidão, não é? A fortaleza, o domínio das paixões, tudo isso tem que estar alicerçado nessas virtudes aí, porque estando alicerçado nessas virtudes, eu vou saber qual a longitude, qual a latitude, até que medida vai o amor de Cristo. Essa medida não tem como sabermos, né? Por quê? Porque ela excede a todo o saber humano, é da sabedoria divina. E para nós crescermos mais na caridade de Deus, e para crescermos mais nas virtudes, que todos nós devemos praticar, senão nós não vamos para o céu, Nosso Senhor, a cada domingo na Santa Missa, vem abordar uma virtude especial. Hoje, duas especiais, a mansidão e a humildade. Nosso Senhor é convidado para ir um jantar na casa de um dos principais fariseus da localidade onde ele se achava. Então Nosso Senhor vai, né? Só que Nosso Senhor conhece os corações de todos e sabe que ali ele vai encontrar uma cilada, uma armadilha, porque os fariseus eram como raposas. Eles nunca davam ponto sem nó, né? Tem gente que não dá ponto sem nó, não. Faz alguma coisa querendo algo em troca. Faz alguma coisa ou querendo destruir a pessoa ou querendo engrandecer a pessoa, mas sempre querendo algo em troca. E os fariseus eram inimigos de Jesus, e dos piores inimigos, porque os nossos piores inimigos são aqueles que sorriem na nossa frente, mas por trás estão nos apunhalando. E assim eram os fariseus. Os fariseus chamavam Jesus até de mestre. Olha só, mestre, rabi. Contudo, por trás, viviam destruindo a fama de Jesus. Jesus curava, Jesus libertava os doentes, Jesus curava os endemoniados, Jesus estabelecia a verdade, Jesus elevava a boa notícia de que Deus era Pai, mas eles não queriam escutar, seu coração estava duro. E para tentar Jesus, vamos chamar ele para um jantar, e aqui nós vamos armar todo um espetáculo. Agora sim ele vai mostrar, nós vamos desmascará-lo. Só que Nosso Senhor os desmascara. Toda vez que a gente quer desmascarar Nosso Senhor, Ele nos desmascara primeiro e nos deixa pior do que nós estamos. Então, Nosso Senhor está ali, conversando certamente, eles observando Jesus, eles colocam no meio da conversa alguém que está doente. Era dia de sábado. Jesus não podia curar aquele homem dia de sábado, segundo a lei judaica, porque segundo a lei judaica, não é? Você não poderia dar mais de 20 passos, porque era sábado. Sábado é dia do descanso. Sábado não é dia de ficar fazendo coisa. Trabalhos braçais.
Então o sábado era um dia muito solene para o judeu. Se o judeu transgredisse a lei do sábado, o negócio pegava fogo. Estava de mal com Deus, era um impuro, era um infiel. E aí Jesus vai dizer para eles, né, que eles fazem a pergunta: olha, acaso você pode curar este doente em dia de sábado? Aí Jesus devolve uma outra pergunta. Ele não responde, mas ele devolve com uma outra pergunta. Não é? Olha, e pega eles pela avareza, né? Pega os fariseus pela avareza. Vocês que têm jumentos, bois e animais aí, se algum desses bois, desses jumentos, caírem dentro do poço, será que vocês não vão lá dar mais de tantos passos, se esforçar para poder tirar o jumento que está ali? Quanto mais esse Filho de Deus que está aqui, eu posso curá-lo, eu vou ter que esperar até o dia de passar o sábado para curá-lo, se eu posso curá-lo ele agora? E Jesus o olha, o toca, o cura. Jesus não quer saber das leis que nós fazemos para contentar o nosso ser, né? Porque quando há muita lei, quando há muita confusão de que disse, não pode e pode, a gente começa a interpretar a lei e aí vira um negócio terrível. E assim os fariseus faziam. Eles seguiam a lei quando lhes convinha. Quando não lhes convinha, eles não seguiam. Principalmente os fariseus. Então Jesus vai mostrar com muita mansidão que nós devemos ser abertos a Ele, porque Ele vai nos curar na hora que Ele quiser. Mas nós devemos ser humildes para com os outros. Ensina para nós como nós devemos responder os nossos inimigos. Com doçura, com mansidão. Com doçura e com mansidão. Nosso Senhor, naquela hora, podia dizer para eles muitas coisas, né? O coração de Jesus naquela hora deve ter ficado agitado, que se fosse eu falava, não quero comer mais, eu estou indo embora, vocês estão armando para cima de mim, eu estou indo embora. Mas Nosso Senhor é diferente, e Ele ensina para nós como nós devemos ser. Aí nós temos o exemplo, né, dos santos. Os santos sofreram muito com isso. Por exemplo, o bispo de Genebra, São Francisco de Sales, era um homem extremamente colérico. Você queria chegar perto dele, era um homem que... Mas com o tempo ele foi se amansando, né? Depois no final da vida ele era um anjo de mansidão. Mas ele tinha um inimigo de morte, que era um fidalgo, um nobre ali de Genebra, e que queria a morte dele, né? Do bispo. E esse fidalgo tinha muitos servos, né? Muitos animais, muitos cachorros. E ele pegou e falou, vou armar para cima desse bispo. Mandou todos os servos fazer barulho debaixo da sacada do bispo, mandou cachorro para lá, atiçaram o cachorro, bateram nos cachorros, para o cachorro fazer bastante barulho, e o bispo ficou quietinho. Para não bastar, o sujeito quebrou a porta da casa episcopal, subiu no quarto do bispo, pôs o bispo abaixo de cachorro, falou muita coisa que ele não precisava ouvir, o bispo ficou quietinho. São Francisco de Sales ficou em silêncio. Quem conhecia São Francisco de Sales, imaginava, não é possível que ele não falou nada. Meu Deus do céu, ele foi falar, o São Francisco de Sales é um homem muito colérico, não falou nada. E aí, um padre amigo dele foi perguntar, Francisco de Sales, por que o senhor não respondeu às zombarias, os xingamentos? Aí falou, olha, porque eu fiz um acordo com o meu coração. Quando meu coração está muito agitado, a minha boca se cala. A minha língua se cala. Porque a tendência nossa é quando o nosso coração se agita, é falar mesmo, e torcer o pescoço, e arrebentar, quebrar a porta e fazer de tudo. Mas não é esse o caminho. Nosso Senhor podia ter feito isso lá, né? Quebrado tudo, mandado São Pedro, quebra tudo aí. Vamos lá, São Mateus, quebra tudo também. Não. Primeiro a gente ensina. E ensinou para eles, hein? Olha, quando vocês forem numa festa, só para vocês não passarem vergonha, viu? Não senta no primeiro lugar, não. Vai para o último, filhinho. Porque se você sentar no primeiro lugar, você vai passar uma vergonha que vai vir alguém mais que você se acha que é mais que todo mundo, e vai tomar o seu lugar. Você fala, filho, vai lá para baixo, porque aqui é mais importante que você. Aí você vai ficar envergonhado. E Nosso Senhor faz a caridade
de dizer para eles que ficavam sempre procurando os primeiros lugares, né, brigavam pelos primeiros lugares, não é o primeiro lugar que está a nossa glória, não é o primeiro lugar que está a nossa honra, é o último lugar. E no último lugar ninguém briga, viu? O último lugar é o melhor lugar. Lá ninguém briga, lá ninguém quer estar, lá ninguém vai te chutar. O último lugar é o melhor. Porque quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Não é? A glória não está no leão que ruge e que afasta as ovelhas. Não, mas está na ovelha que afugenta, que faz fugir um bando de leões. Como Jesus fez. Ali era uma ovelhinha afugentando aquele monte de leões que o queriam devorar, porque eles não tinham palavras para responder nosso Senhor. Então vejamos, nosso Senhor nos ensina, neste Evangelho, que nós devemos estar enraizados, alicerçados na caridade, na mansidão e na humildade. Afinal, Ele nos ensinou, vinde a mim e aprendei, porque eu sou manso e humilde de coração. E aprendei. Nosso Senhor nos disse, olha, vinde a mim e vamos lá curar a sogra de Pedro. Você vai ver como é que é curar a sogra, hein? Vamos lá e vamos curar, não é? Fazer o mar acalmar. Mar, acalme-se, viu? Aprendeu? Agora você faz o mesmo. Não, Nosso Senhor não fez nada disso. Nosso Senhor não era um curandeiro. Aliás, Ele não curou todo mundo. E Jesus não cura todo mundo. Tem gente que morre doente, nem por isso deixa de entrar no céu. Muitos passam a vida sofrendo, nem por isso o céu se fecha para elas, porque a vida não acaba aqui. Nós vamos para a vida eterna, é para lá que nós vamos. O prêmio dos bons, a vida eterna. O prêmio dos maus, ou o castigo dos maus, a retribuição dos maus, daqueles que são raposas, como os fariseus, daqueles que usam os mandamentos de Deus, a lei de Deus, a igreja, para fazer propaganda, para se dar bem na vida. Olha, o lugar deles é a condenação. Como os fariseus, eles usavam do nome de Deus, das leis de Deus, para se engrandecer. Eu sou fariseu, eu sei, eu posso, eu construo, eu faço, eu falo de Deus. E você não sabe falar de Deus, né? Mas nem toda sabedoria vem das letras. Nós sabemos disto, não é? A sabedoria vem do alto. E Deus a escondeu dos grandes e sábios e revelou aos pequeninos. Esta doença do hidrópico é uma doença que fazia reter líquido. Hoje em dia tem muito isso, né? Vai no hospital, o médico falou que eu estou retendo muito líquido, eu estou ficando muito inchado, as mãos inchadas, os pés inchados, os membros todos inchados, retenção de líquido. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós somos raivosos, quando nós guardamos raiva do próximo, quando nós odiamos, nós retemos o mal para nós. Vocês já viram uma pessoa raivosa? Outro dia eu fiquei com uma raiva, eu estava com raiva mesmo, e eu fui lá no espelho lavar o rosto, né? Eu falei, nossa, na hora eu me dei conta do que é o bicho feio, é uma pessoa raivosa, muda a cara, muda a face, os olhos se envermelhecem, a face se transforma. Veja uma pessoa nervosa, ela se transfigura, vira um animal, age pelo impulso da raiva e esquece da razão. Nosso Senhor nunca se esqueceu da razão, por isso a face dele nunca mudou, sempre foi a mesma. A nós não, quando nós ficamos nervosos, nós mudamos, a face fica nervosa, aí a gente começa a ter raiva, é a cara do demônio. Quando Deus revelou, e ele não quis servir, foi a cara dele, aquela cara horrível. É a nossa cara quando ficamos com raiva, a nossa face se transforma. Então vamos pedir a Nosso Senhor, né, e a Nossa Senhora, que a gente não nos movamos com esses sentimentos de raiva, de ódio, né? Porque eu tenho meus direitos, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, seus direitos, meu filho, Deus está defendendo, não se preocupe. Se não defende aqui na terra, lá no céu vai ter retribuição. Vamos pedir a Nossa Senhora também que nos ajude, que nos console, que nos leve para o céu e nos faça sempre praticar, não é, a mansidão, a caridade. Que sejamos sempre alicerçados
na virtude de Deus, de Cristo nosso Senhor e Deus.